Olá, seja muito bem-vindo a mais um KS Cast e seja muito bem-vindo você também que nos acompanha pelo canal no YouTube, o KS Advogados. Meu nome é Felipe Osmar Krieger e na edição dessa sexta-feira nós vamos comentar as principais decisões do direito do trabalho e previdenciário. E a notícia trabalhista que eu preparei para essa sexta-feira é da Vara do Trabalho de Xinguará, no estado do Pará, em que foi homologado um acordo em que determinava um pedido de desculpas da reclamada ao reclamante. Vamos ver melhor essa situação? Em meio à rotina de julgamento diário de ações trabalhistas, o juiz titular da Vara do Trabalho de Xinguará, Vanilson Rodrigues Fernandes, viveu um momento inusitado no último dia 25 de janeiro de 2022. No momento da realização da audiência de uma ação trabalhista, com o rito sumaríssimo que havia sido protocolado em outubro de 2021, presentes as partes acompanhadas dos seus representantes legais, o magistrado verificou que o trabalhador, autor da ação, apresentava uma certa resistência ao acordo proposto, mas não era pelo valor do pagamento. Isso, a princípio, pela visão dele, estava já mais ou menos dentro do esperado, mas sim por ainda estar se sentindo ofendido pelas duras palavras que lhe haviam sido proferidas no passado. Segundo o juiz, foi possível perceber que o reclamante estava resistente em acordar pela humilhação que dizia ter sofrido. Mas quando sugeriram, e a advogada dele que fez a sugestão, o pedido de desculpas, ele prontamente aceitou e resolveu o juiz então resolveu colocar essa situação em ata para formalizar de modo que ele pudesse ter para si diminuída a ofensa que ele sentira, né? E dessa forma foi lavrada a obrigação de fazer. Então foi nesse sentido que ficou constando agora na sentença. Como parte do acordo, o reclamado neste momento oferece sinceras desculpas públicas ao reclamante. Se por algum motivo o ofendeu, moralmente, por atos, gestos ou palavras, ou mesmo submetendo-o a tratamento degradante. O reclamante aceita o pedido de desculpas feito neste ato pelo reclamado e acalmando a disposição pelo litígio. Na opinião do magistrado, para o trabalhador, as desculpas lavradas, sacramentadas e devidamente materializadas na sentença pareceram, assim, mais valorosas que a própria condenação do reclamado no pagamento do valor da indenização. O juiz disse aqui, não posso afiançar, mas creio que o pedido de desculpas foi-lhe mais valioso que a paga em dinheiro. E assim, dessa forma, o reclamante saiu da audiência com o acordo homologado e a sua dignidade de volta, além de R$ 2.500 a título de indenização. E essa notícia foi do Tribunal Regional da 8ª Região do Estado do Pará. Então, como a gente pode ver, às vezes nem é uma questão de dinheiro em si, mas sim um pedido de desculpas, uma resolução amigável entre as partes que pode resolver o problema. Às vezes não é só uma questão pecuniária, questão de recebimento de valores, mas sim o sentimento ferido do reclamante que fez com que ele ensejasse, então, com a reclamatória trabalhista. Já para a área previdenciária, eu trouxe uma decisão do TRF da 1ª Região, que possui sede em Brasília, mas atende a sua jurisdição ao Distrito Federal, aos estados do Acre, o Amapá, o estado do Amazonas, a Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia,
Roraima e Tocantins. Então esse é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E essa decisão aqui, ela fala a respeito de uma situação de pensão por morte, em que a mãe estava solicitando o pedido de pensão por morte. E o título da notícia aqui da decisão é que a mera ajuda financeira não configura dependência econômica da mãe em relação ao filho para a concessão de pensão por morte. Nos termos do voto do relator, desembargador federal Dr. Rafael Paulo, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, julgou extinto o processo em que o Instituto Nacional do Seguro Social apelou da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à autora em razão da falta de comprovação da dependência econômica da mãe em relação ao filho segurado. Então, em primeiro grau, a mãe havia obtido êxito no pedido de pensão por morte. Já no Tribunal Regional Federal, em sede recursal, então, foi reavaliada essa situação. E vamos analisar agora quais foram os fundamentos dessa reavaliação da decisão. Ao analisar o processo, o relator verificou que, ainda que seja incontroversa a qualidade de segurado do falecido, não tendo sido tal questão objeto de questionamento pelo INSS, não há comprovação de que o filho contribuísse de maneira habitual e substancial para o sustento da genitora. Destacou o magistrado que, a despeito das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, não apresentou a requerente qualquer documento que corroborasse as declarações de que a autora dependia economicamente de cujos e que este era quem arcava com todas as despesas do lar. Também foi observado que a mãe já oferia benefício previdenciário de pensão por morte. Nestes termos, prosseguiu o relator, conforme a jurisprudência do STJ, na hipótese de alteração das circunstâncias verificadas, poderá a parte autora postular a pensão almejada, fundando-se em outras melhores provas. E nesse sentido ele votou pela extinção do processo de ofício sem resolução de mérito, em razão da ausência de início de prova material suficiente para o reconhecimento da qualidade de segurado. E ressaltou o desembargador federal que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício previdenciário que a autora já tinha recebido de boa-fé em decorrência da decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, ou seja, não está sujeito à devolução, em razão de seu caráter alimentar. Esse então foi mais um KS Cast. Agradecemos muito a sua companhia, a sua audiência e convido você a também estar nos seguindo na plataforma do Spotify, no YouTube, acompanhando a nossa programação, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima!